pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto, hoje com o trader Leonardo Sintra Tavares. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Luana. Tudo bem? Tudo bem. Léo, é um prazer ter você aqui no canal. Léo, queremos começar já sabendo como você conheceu o mercado financeiro. Primeiro, o prazer é meu. Obrigado por ter me convidado para esse quadro. E o seguinte, eu chego no mercado, Luana, por volta de 2010, 2011. Foi um período que eu estava fazendo faculdade e na roda de amigos surgiu a conversa do Simula Bolsa, que era um site que a BMF, Bovespa, eles disponibilizavam para quem fizesse um cadastro simples de e-mail e você tinha condição de operar as ações ali simulado, como se fosse um simulador que hoje tem, com um delay de 15 minutos. E ali a gente começou a uma brincadeira, né, entre nós ali, só que foi despertando a curiosidade. Porém, o curso começou a ficar pesado, apertado, e eu acabei abandonando isso e só vim retomar a curiosidade no final de 2013, quando eu já formo, e em 2014 faço um curso bem básico sobre ações e começo já a fazer interação, abrir a conta na corretora e comprar e vender ação. Aí esse foi o início. E você falou que você fez faculdade de engenharia de produção. Não, engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. E aí você, nessa época, já conheceu o mercado, mas aí depois você se forma, vai trabalhar. E em que momento que surge a vontade de eu não quero mais trabalhar com o que eu estou trabalhando e eu quero o mercado financeiro? Então, Lona, tem um gap de quase de 2 anos entre o momento que eu começo e o momento que eu paro. Trabalho normal, de quem formou, sobra o dinheiro, a gente vai lá, compra a ação. E no final, quando chegou, na verdade, o ponto de falar eu quero viver com a ação, não foi com o mercado de bolsa, não foi nem uma opção. Tipo, eu tinha uma empresa já nesse período e eu, como estudante, eu entrei com a parte intelectual na sociedade e eu acabei dando um vacilo, confiando na pessoa e fui passado para trás. E nesse período, em julho de 2016, eu me vi com a reserva que eu tinha e o que eu estava fazendo naquele momento era o mercado e foi meio que foi intuitivo. Eu falei, pô, vou tentar fazer isso aqui, vou tentar vir para cá. E foi indo com muita luta e foi dando certo, mas foi assim que começou. Não foi nada planejado, falar assim, eu vou viver de mercado. Não, eu fui meio que jogar... Deixa eu ver o que é isso aqui, como é que é isso aqui. Foi mais ou menos nesse sentido? Exato, desse jeito. Vou ver. Eu já fazia, sabia que não era fácil, por isso que eu fiquei até meio receoso, porque eu já tinha ganhado dinheiro, já tinha perdido dinheiro com ações, então eu sabia que não era as 7 maravilhas, né? Não era lá essas coisas, mas como eu tinha acabado de descobrir o mercado futuro e eu tinha conhecido o poder da alavancagem, aquilo me chamou a atenção. Não vou mentir que foi no primeiro momento, na hora que eu conheci, eu fiquei quase 2 anos fazendo ação sem conhecer o mercado futuro. Não conhecia as salas que hoje que tem, não conhecia nada. Era bem fechado, eu e o meu amigo, e a gente fazia isso. Não tinha, sabe... E aí você ficou um tempo, então, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, no trabalho. Operando no mercado e trabalhando. Exato. Mas nessa época você estava focado em ações? Ou já estava começando? Não. No começo eu mexia mais com ações, era tranquilo. Eu era responsável por fazer a parte de projetos, então eu tinha um horário bem maleável. Fazia o projeto, distribuía para os funcionários, acompanhava algum tipo de execução, mas eu tinha ali um tempo que eu poderia me posicionar, olhar, e o Juquirinha, que é o meu parceiro,
a gente conversava muito, ele no trabalho dele, eu no meu. Eu falei, e aí, cara, você viu essa ação? Como é que é? O que você acha? Ah, vamos comprar. A gente tinha um capital nosso junto e a gente tomava a decisão e comprava, vendia e fazia, mas sem alavancagem. Tipo, era o nosso dinheiro ali e foi fazendo assim. Por isso que eu falo que não foi planejado, porque a gente sabia que eu sabia que tinha um risco eu levar meu dinheiro pro mercado. Ainda mais quando eu conheci o mercado futuro. Eu falei, é bom, mas pode do jeito que vem, vai. E quando que surgiu a vontade, Léo, então, de viver disso? Então, foi logo quando eu conheci o mercado futuro, que foi no final de 2015, eu vi o poder da alavancagem. Tem uma história engraçada que eu era o responsável de fazer as análises das ações, né, pra gente comprar. Aí um belo dia, o Juquira me liga e fala, cara, você sabe que na corretora tem umas salas assim, assado? Eu falei, não, cara, não sei. Ele, não, procura aí, entra aí. Aí eu procurei, comecei a entrar na sala e eu vi, foi a primeira vez que eu me deparei com... Que seriam, na época, salas de analista isso. narrando o mercado ao vivo. Exato, isso mesmo. Aí eu comecei a entrar e acompanhei uma semana olhando. Aí eu falei pro cara, mano, cara, o negócio é o seguinte, os caras estão olhando só o Infut aqui e Dolfut, não sei lá o que é isso. Aí ele, uai, como assim, não olha ação? Não, eu falei, não olha ação não, é o Infut e Dolfut. Aí eu peguei e fui procurar, saber o que era. Perguntei pro analista em questão. Lembro que o cara falou assim, meu, se você comprar aqui e vender aqui, é R$100. Aí eu falei, tá, no caso era o dólar, né? Se você comprar aqui e vender aqui, é R$100, 10 pontos. Aí eu, e quanto que eu preciso para fazer isso? Aí eu não lembro, na época, a margem que eles pediam era tipo R$500, R$400, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu achei um absurdo, porque eu, para fazer R$100 em ação, eu tinha que ter um dinheiro. Dependendo da ação ainda, né? Dependia da ação e eu tinha que ter um dinheiro lá. Falei, não, esse cara tá de brincadeira comigo. Esse cara tá de brincadeira. Falei, como é que é? Então, se eu pegar um contrato, pegar R$600, R$500, colocar aqui, comprar aqui e vender aqui, você tá me falando que eu vou ganhar R$100. É isso mesmo. Aí brilhou o olhinho? Na hora. Tipo, esse era o mini contrato, né? Aí eu já liguei pro Juquira e falei, meu, vamos parar de mexer com ação, cara. Esse negócio de ação não dá dinheiro, não. O negócio é o mercado futuro. A gente encontrou mais tarde na casa do Juquira. Aí eu expliquei pra ele, da mesma maneira que foi passado pra mim. Ele pôs a mão na cabeça e falou assim, mano, você deve ter... Você é um idiota, cara, você entendeu errado. Não tem base. Eu falei, não, cara, foi isso que o cara me falou. Aí ali a gente sentou, abriu o notebook, a gente foi olhar e viu que realmente era. Isso me chamou muita atenção, entendeu? Aí, só que eu comecei a olhar as salas. E engraçado que, sem saber, eu fazia fluxo antes, porque até então eu nunca tinha visto um gráfico na minha frente. Era só o gráfico de linha que a gente olhava, que tinha o aplicativo da corretora, você tinha tipo uma estaleca, você virava ela, vinha um gráfico em linha ali, e eu sempre fazia as anotações com base em abertura, fechamento, a variação. Isso quando você analisava ações? Isso. Já era nessa linha? Era nessa linha, volume, e fazia tudo no papel, planilhado, anotava tudo pra gente tomar a decisão. Aí quando eu cheguei, olhei o cara olhando um gráfico, eu falei, como assim, Deixa eu ver. E aí eu comecei a perguntar, comecei a explorar, e eu fiquei meio incomodado, porque eu queria saber qual o volume financeiro. Quem mexe com ação olha muito o volume financeiro, e aquilo não me descia. Aí eu comecei a tentar estudar o gráfico, só que eu não estava satisfeito. Até que um belo dia eu entro lá, vejo um cara numa dessas salas de call. Eu vejo o cara com um livro do MetaTrader. Eu pergunto, cara, que livro é esse? Que é isso aí, que esses números aí?
Cara, não, esse é o book de ofertas. Eu falei, ah, tá. Mas e tem como eu tirar alguma coisa disso, um proveito, analisar isso? Aí o cara não me respondeu, ficou enrolando. E eu perguntava ele todo dia, porque eu sou o tipo do chato, né? Eu sou o chato. Já diria um dos meus mentores, Gansão. Eu sou chato. E eu perguntava demais. E ele pegou e tipo, começou a me... Falou, não, cara, não é isso não, não é isso não. Até que um dos participantes da sala me chamou no privado. Falou, cara, o negócio é o seguinte... procura o Alisson e o Neto. Esses caras fazem tape reading. Isso que você tá procurando chama tape reading. E dá uma olhada. Aí eu peguei e fui olhar. Aí foi quando eu comecei a conhecer o Alisson, conheci o Neto. E eu vi, na hora que eu vi a tela, meu olho brilhou, né? Foi aqui, esses são os dados que eu preciso. Exatamente. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero. É isso aqui. Aí foi galgando, olha, como é que um faz, abro a sala, pergunto, porque, nossa, eu perguntava demais, era muito chato. Não entendi uma operação, tava lá, por que você comprou, exato. Por que você vendeu? Exato. Por favor, você pode me ajudar? Os caras ficavam, nossa, pé da vida, e eu perguntava sempre. E aí, dessa fase que você começou a estudar o tape reading, você ainda estava trabalhando? Sim. E aí, quando que foi o start do tipo, agora é só o mercado? Porque você já tinha vislumbrado o poder da alavancagem, o olhinho já tinha brilhado, Sim. Já tinha, entre aspas, se encontrado com aquela tela maravilhosa do fluxo. E quando é que foi o tipo, chega disso aqui, agora é o mercado? Então, não foi... igual eu falei, não foi planejado, foi meio um acidente um acidente no percurso da minha vida, que foi quando eu fui passado para trás, né, pelo meu sócio, e eu acabei ficando sem o meu ganha-pão, que era a minha empresa, as minhas responsabilidades. Eu me vi em casa... O que eu vou fazer? Vou voltar a trabalhar para os outros, aquilo ali, e nesse período eu já mexia, né, e comecei a pensar, fiquei para baixo um tempão, assim, uns 2 meses, bem para baixo mesmo, depressivo, não fazia nada, e foi quando, cara, eu tinha uma reserva que eu sempre faço uma reserva, sempre tenho uma bonança, né, que não era muito, mas eu tinha. Eu falei, eu tenho que me programar, que eu acho que eu consigo fazer. E me programei e comecei a fazer isso. Lá em julho foi quando aconteceu o fato da empresa, aí meses depois eu começo. Mas em 2016, né, que eu venho tendo só como a possível entrada de renda na minha vida sendo o mercado financeiro. Isso que eu ia te perguntar. Entre o período de você aconteceu o fato de fui passado para trás, agora é só o mercado, até você começar a pagar as contas com o dinheiro do mercado, quanto tempo? Foi de 2016 até o final de 2017. Ou seja, um ano e pouquinho. Exato. Que é quando eu começo a empatar, e eu ficava um pouco desesperado antes, porque eu empatava muito, mas não ganhava. Isso que eu ia te perguntar, porque foi um período, você falou, eu tinha uma reserva financeira, mas a gente está falando aí de um período de quase um ano sem realmente ganhar. Sem ter entrada. Como que foi para conseguir passar por esse período, assim, para não ter desistido? Foi difícil, não foi fácil, porque igual eu falei, não era uma quantidade de dinheiro grande, mas eu tive que reduzir bastante as minhas contas. O custo de vida. Exato, reduzi, troquei de carro, tinha carro bom, saí do carro, peguei o dinheiro e vim trabalhando. No começo eu trabalhava muito grande, como eu tinha uma entrada boa, eu trabalhava um pouco mais pesado, que foi... Você diz no tamanho da sua mão, exato, dos lotes. Exato, o tamanho dos lotes.
Só que quando chegou nessa fase, e graças a Deus eu falo que eu acabei conhecendo 3 pessoas que tipo, foram... Pode falar os nomes se quiser tá, aqui. Eu vou falar. Foram 3 pessoas que foram e são cruciais, são pessoas que eu tenho como amigos hoje, que fazem parte da minha jornada, que ainda não chegou no fim, espero que nem na metade, que é o Alisson, o Neto e o Paulinho. E nesse quesito da alavancagem, o Paulinho ele foi muito importante, porque ele viu que eu estava num momento bom e ele teve a sabedoria de falar, cara, faz o seguinte, você está nessa fase, diminui a mão, isso vai te dar mais calma para você realmente aprender e escalar. Então, diminui a mão um pouquinho, a intenção não é ganhar dinheiro agora, porque... Você diz nessa fase que você estava ainda do empata. Exato, não, até mesmo antes ali, ele foi me ajudando a ajustar aquilo, e ele falou, não, a gente operou do lado, ele falou, não, cara, diminui a mão um pouquinho, só um pouquinho que você vai ver que vai fazer você ficar melhor, tranquilo na operação, e porque você tem que pensar atrás lá o que te aflige, que são as contas, o que aflige todo mundo, né? São as contas. Então foi o que fez. E aí eu vinha perdendo pouco, aí comecei a empatar, e começa a fechar um mês positivo, o outro não, devolve, aquela mesma coisa de iniciante, padrão. E aí ali já no final de 2017, já outubro, novembro, foi quando eu comecei mesmo, assim, vim empatando muito, aí comecei a ganhar. Comecei a ganhar. E aí, qual que era a sensação? A sensação é maravilhosa, porque você começa a falar assim, cara, eu tô tendo condição de ter uma entrada, tava faltando, tava precisando disso aqui, e começa a entrar, né? Então a sensação é fantástica, não tem... Eu acho que é o sonho de muita gente, que a gente conversa com várias pessoas e acaba vendo isso aí. Mas, Léo, você ficou 1 ano e pouco para conseguir começar a ganhar. Você pensou em desistir? Teve algum momento assim que você pensou, cara, tô quase jogando a toalha? Já, várias vezes. Eu tenho 2 filhos, olha só para você ver. Quando acontece e eu venho pro mercado, eu tenho uma data que eu falo que foi o dia que eu tomei o calote, que foi dia 2 de julho de 2016, e dia 4 de julho, na segunda-feira, o meu filho mais novo nasceu. No meio do furacão, exato, no olho do meio do furacão, aquela coisa. Então, aí para mim era muito complicado eu olhar 2 crianças lá em casa, era meu segundo filho, e a gente tinha um padrão de vida bom, e eu tá arriscando fazer uma coisa que era totalmente incerta, né? É totalmente incerto. E aquilo me diversas vezes. No dia de Loz, então, eu chegava em casa, ia conversar com a minha esposa, mas isso aí é o fator crucial, tanto que ela sempre me deu força, me apoiou, falou, eu acredito em você, eu acredito que você tem potencial, e eu vinha compensando um estudo, entendeu? Mas pensar em desistir várias vezes. E o que te fez continuar? O que te faz continuar? Me faz continuar, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? A liberdade, o poder da liberdade que o mercado te dá, o que ele oferece, é muito bom. Não tem essa coisa de... Mesmo eu sendo patrão, aí tem funcionário que quer deixar de ser funcionário, e tem patrão que quer deixar de ser patrão, porque são reclamações, um lado da moeda e outro lado da moeda. Então, a gente não poder depender de ninguém, que seja um funcionário, que seja, isso para mim, nossa, era o meu sonho. Eu falava, cara, você precisa disso aqui, precisa disso. Aí entra naquelas questões que a gente conversa de dedicação,
empenho, gravar a tela. Até então não tinha replay ali nesse período, exato, não tinha replay, tinha um simulador, mas era para você simular em tempo real, o mercado rolando e você simulava. Aí eu gravava as telas e operava durante o dia e à noite, até umas 10 horas, estudando, revia com o Juquira, que é esse amigo meu, e depois, no outro dia, pela parte da manhã, antes dele ir pro serviço dele, a gente encontrava às 5 horas da manhã ali para rever a gravação, analisar por que aconteceu, pausa, olha, e assim é até hoje. É um processo árduo, todo dia, sempre tentando melhorar. Mas... E depois que você já estava ganhador, digamos assim, você já estava pagando suas contas pro mercado, já estava consistente, como a gente diz, você chegou a levar uma grande paulada, assim? Sim, levei. E aí? Levei. É difícil, né? Porque essa grande paulada, ela aconteceu até agora em abril, se eu não me engano. Abril, eu vinha numa fase, a melhor fase que eu tive, que não é muito grande esse período. Se a gente parar para pensar, do final de 2017, eu vinha de uma fase, uma evolução absurda, de outubro até maio, fechando semana após semana, positivos, evoluindo o tamanho de lote, evoluindo, sabe, caminhando para frente. E teve um dia que foi antes de uma imersão que a gente fez em Belo Horizonte, junto com a Alisson, que eu tomei essa paulada. Eu fugi da minha rotina, apareceu uma oportunidade para eu fazer um negócio em outro estado. Eu fui de carro nos dias anteriores, voltei de carro, fui na madrugada, voltei na tarde, dormi 3 horas e fui para frente da tela para operar. Excesso de confiança, né? Vamos lá. Notícia, dólar R$4. Eu falei, eu não quero ficar de fora disso, eu vou operar. Peguei minha mochila e fui pro escritório. Cheguei no escritório, geralmente eu chego 6, 6h30. Cheguei no escritório, era 8 horas, 8h15, já totalmente fora da minha rotina. Sentei, abri o computador, fiz um morning call ali, dos meus pontos, as coisas que eu faço, muito away, sabe? Muito por cima, fone de ouvido, música ligada, agora vamos. Eu lembro daquilo que a gente estava escutando, todo mundo falando, os caras vão testar, os caras, né, do mercado vão testar o Banco Central, dólar R$4. E eu lembro que o mercado abriu ali por volta de 97, se eu vou lembrar sempre. O dólar abriu 3.997, uma coisa assim, já deu um sinal de compra, eu comprei, levei até no 4.003, saí, o mercado voltou, e o ajuste, se eu não me engano, estava ali na casa do 9.4, eu peguei e abri um lote muito grande. Maior do que normalmente você faria. Exato, maior até das vezes que eu estou alavancado. Que eu falo assim, não, eu peguei e separei esse dinheiro aqui e eu vou fazer bem maior, tanto que eu estava confiante. Eu sei que ali, bem naquele ponto ali, nunca vou saber se foi o BC ou não, mas entrou uma batida mais forte, entrou uma venda, foi entrando, eu tomei 10 pontos na cabeça na hora, com um lote muito grande, eu zerei, fiquei esperando outra oportunidade, entrei em outra oportunidade, tomei outro stop, aí peguei, esperei mais um pouco, respirei, falei, peraí, assim não, você vai me levar, mas não vai ser fácil. Abri outro lote maior ainda, eu falei, peraí, agora nós vamos, tomei outro stop, aí eu parei, aí o que é incrível, tá? Parei, olhei pra tela, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, desse jeito? Aí olhei pro relógio, 9h15 da manhã,
9h15 da manhã. 9h15 da manhã, eu tinha devolvido quase 30% do que eu vinha juntando desde outubro. Pra mim foi assim, foi 9h15, tipo, o Juquira que tinha ido na viagem comigo, ele nem tinha chegado no escritório. Ele nem tinha chegado no escritório. A hora que ele chegou, eu tava na minha cadeira derretido. 9h15 da manhã, ele já abriu a porta do escritório, olhou assim, ele falou, não. Ele já sabia, né? Quem opera sabe, já olha pra cara. Já sente, já olhou pra minha cara, ele olhou assim, já olhou pra tela, ele falou, não, você tava comprado. Eu falei, vou comprar. Mas é um alerta, né? E aí no outro dia, você voltou, você operou no outro dia, o que você fez depois disso? No outro dia foi a viagem para BH e acabou que eu não operei no outro dia. Aí nós participamos do curso no fim de semana e vim para operar na segunda. Tipo, passei aquele fim de semana com a cabeça doendo, né? Fiquei pensando que na segunda-feira eu vim. Não é que é normal, mas também nem com o pensamento de falar assim, eu vou vir para recuperar. Aí onde a gente volta lá para os princípios que eu falo das 3 pessoas que me ensinou. Que eu aprendi que são meus mentores. Esse é um que fala muito para mim, tem a voz bem viva na minha cabeça, o Neto. Cara, você não pode vir buscar tudo num dia. Ponto. Eu já tirei essa responsabilidade das minhas costas. Eu não vou vir para buscar num dia. Em quantos dias você vai buscar? Como foi um valor muito grande, eu nem parei para fazer conta. Falei, não sei quando eu vou recuperar isso aqui, mas não é hoje, exato, eu só preciso fazer o meu de hoje. Exato, eu vim com essa cabeça. Falei, isso aqui levaram, não adianta eu ficar aqui chorando e nem brigando, tentando recuperar. Vou vir fazer e vou continuar a minha escalada. Aí foi. Aí, se eu não me engano, no primeiro dia eu tomei um loss, eu fiquei meio assim, mas também não deixei nem chegar perto da minha meta de meu loss diário, não deixei. Chegou, eu fiz uma operação, deu errado, fiz outra, deu errado, eu falei, não vou nem fazer a terceira. Tava vivo ainda, a quinta-feira ainda tava viva, e eu não deixei chegar no meu limite, fechei o note e fui ajudar as outras pessoas, tava conversando, enfim. Aí nessa semana eu volto, fico bem, durante a semana, eu lembro que era payroll na sexta-feira, fiz um payroll animal, vendi na máxima, fiz assim, para trazer a confiança de volta, entendeu? Fiz assim, foi extraordinário, e aquilo foi muito bom, porque o número que a gente que opera dólar espera o mês inteiro, por esse número, eu tinha acabado de vir de um deslize, e esse número foi, talvez tenha sido um dos melhores números que eu já fiz, assim, em relação do tanto que eu fiz bem, e aquilo me deixou muito confiante, e aí eu vim de novo, galgando, vim ali. Crescendo de novo, exato, né? Como se fosse, tô vindo de novo para construir aquele que eu tinha feito, o trabalho, a dedicação, o comprometimento, que demorou tempo para estar daquele jeito, e agora tá aí, estamos de novo na estrada, todo dia. E Léo, você só opera dólar? Sim, eu só opero dólar. Bom, você começou com ações, mas depois que você conheceu o fluxo, sempre foi o dólar ou não? Antes na verdade, assim, depois que a bolsa bateu, se eu não me engano, que ela passou dos 83 mil, eu nunca mais comprei nada. Então, eu não consigo, hoje eu não consigo mais. Para quem, por exemplo, eu tenho nota de corretagem de Petrobras, R$4, as ações, tudo, não dá para eu vir pagar 25, eu nem sei, eu nem fico olhando para não me torturar, entendeu? Eu não fico olhando, a gente não tem mais em carteira, não tem mais nada. Então é day trade dólar. Sim, day trade dólar. E me diz uma coisa, para quem não sabe,
você participa do Mastermind, do Alisson Correia. Sim. E você comentou agora há pouco a questão do escritório. Sim. Hoje eu tive a felicidade de conhecer o escritório de vocês, lá em Goiânia, você, Juquira. Vocês operam num escritório, por que se você poderia operar da sua casa? Ou me conta como que foi. Quando você saiu, você começou operando de casa. Como que foi essa questão de ir para um escritório e por quê? Eu comecei operando de casa, eu acho igual todo mundo, só que a casa, eu acho que o fato dessa profissão, ela requer muita concentração, e lógico que isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue sentar num restaurante ou ir na praia, igual dizem por aí, e fazer uma operação. Eu não consigo, eu tenho que estar concentração total. Aí em casa, a esposa bate na porta, bebê bate na porta, bebê chora, essa coisa toda. E pega e fala, o Juquira morava sozinho nessa época, fala, velho, vou pra sua casa operar. Beleza, tá tranquilo. Fui lá, levei minha estação, minha mesa, montei lá, e logo a gente começou a fazer alguma grana, começou a entrar, falei, cara, vamos para um escritório, vamos profissionalizar. Vamos fazer uma coisa bacana, vamos, bora. Aí foi quando a gente decidiu montar um escritório pra gente mesmo, e ter um ambiente profissional, uma rotina que realmente condiz com o que o mercado é, e a gente vem trabalhando nisso todos os dias, como se fosse um emprego normal. Só que com a vantagem de que quando eu não quero, quando eu não estou bem, eu nem vou. Essa é a maior vantagem, eu vejo. E, Léo, nessa sua trajetória, o que você acredita que mais contribuiu para que você acelerasse os seus resultados? Primeiramente, eu acho que foi o fato de eu conhecer boas pessoas, de ter sido abençoado, de ter conhecido boas pessoas e ter sido acolhido por elas também. Não só o fato de ter conhecido. E depois o fato de comprometer aquilo. Porque não adianta nada também eu conhecer um cara que vive de mercado há vários anos, que tem uma cabeça boa para aquilo e me ensina a fazer, se eu não me comprometer a escutar e fazer. Então eu estudava repetidamente, várias horas, não pelo fato de clicar em simulador nem nada, o que eu falo é que o que eu fazia era tentar enxergar o porquê das operações que ele fazia, e isso eu acho que foi o diferencial, ao ponto de eu estar na sala e quando a gente começa a ver o desenvolvimento, é que você fala assim, aqui eu acho que o cara vai comprar. E o cara vai lá e, aqui é uma compra. Não, a parcial é aqui. Então, isso foi me dando mais força para ver que estava funcionando, até o ponto que eu cheguei e falei assim, eu não quero mais ouvir a sala, porque eu acho que daqui para frente a minha caminhada ela tem que ser feita da maneira sozinho. Eu tenho que ser responsável do que eu estou fazendo e tem que ter o meu comprometimento. Eu não posso mais precisar disso. Se eu quero ter uma vida longa nisso aqui, eu preciso fazer meus pontos, eu fazer a minha entrada, eu saber o meu stop, eu fazer o meu gerenciamento, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ser um profissional de mercado. Aí foi quando veio mais ainda o comprometimento. Então, o que antes eu tinha os pontos que eu escutava com o Neto na sala, eu comecei a fazer os meus pontos. Aí, o que eu fazia? Olhava depois para ver se estava batendo. Exato. Tá batendo. Nossa, ficava muito feliz. Aprendi com o cara. Tá, e depois olhava o que o Alisson tinha feito no YouTube, mas depois das operações, o que o Alisson fez no YouTube? Aí, antes de dormir, depois de ter feito o meu estudo, olhava lá as operações do cara, falava, nossa, fiz isso aqui, nossa, deixei passar. E a sensação boa de que bateu certinho. Exato, nossa, deixei passar essa compra aqui, cara, o cara pegou, olha só. Então, e ajustando todo dia.
ajustando todo dia. E eu acho que isso foi importante. Isso foi importante demais. E é ainda. A gente consegue fazer uma leitura, você sentou do lado e viu o tanto que é alinhado. Que leitura! É alinhado. Pô, a gente... Por quê? Aí muita gente fala, nossa, eu quero... Os meninos mesmo, agora conversando, nossa, como que faz para ter? Falo, cara, você não, primeira coisa, não se cobre tanto para ter essa leitura agora. Você não pode se cobrar para ter essa leitura de alguém que está olhando para essa tela já há algum tempo. Você tem que se cobrar para saber o que eu fiz, como eu cheguei aqui. Isso você tem que fazer. Então, o que é se comprometer e ler a tela. Quem faz o tape tem que ter a velocidade, o raciocínio. Isso a gente só ganha tendo hora de tela. Antes eu tinha que gravar e ver o mercado gravado, depois, né? Exato, gravado ali com a minha operação, rodando na tela, ou com a tela do analista, que a gente escutava, para a gente ver e entender o motivo. Hoje tem o replay, que é uma ferramenta maravilhosa. Não para o cara ir lá clicar, o cara vai ter uma conta de R$1.000, vai fazer um simulador, abrir 100 lotes de mini, ou 100 lotes de cheio, e abre, isso aí não tem proveito. Isso aí não vai levar a lugar nenhum. O cara tem que entender, ler, se possível nem clicar, ler o que está acontecendo. Isso sim vai encurtar o aprendizado, um aprendizado de quem está fazendo, que eu acho que é o que fez diferença para mim. Para você. Sim. E Léo, me diz uma coisa, técnica ou psicológico? E quantos por cento cada um? Eu acho que é um somatório. Eu acho que é os dois. Porque quando você está aprendendo, a leitura ela vem primeiro do que o psicológico. Porque você começa a enxergar a oportunidade, mas você não clica e não faz. Então eu acho que é bem pareado. Ó. Às vezes vai ser mais psicológico, que você vai ter que abrir uma venda num fundo, porque você está sentindo, aí tem que ser um psicológico, não? Aí o psicológico tem que estar bom, sim, abrir uma venda no fundo, ou comprar, fazer um rompimento, aí no meu modo de ver que são as coisas que me pega no psicológico, são essas operações, nesse caso eu acho que é psicológico, mas eu acho que 50-50, eu falo que a técnica todo mundo aprende. Todo mundo que se dedica. Então, todo mundo que se dedicar ali para aprender, vai aprender a técnica. Mas poucas pessoas vão conseguir executar, na hora que chegar, que tiver que fazer, ter o psicológico para executar aquilo que você viu. Entendeu? A pessoa vai travar, a pessoa não vai ter condição. A pessoa vai esperar vai hesitar, vai esperar a primeira, que é a boa, que a gente fala, ele não vai fazer, ele vai hesitar. Na segunda ele vai ver que ia dar certo de novo, não vai fazer. Quando ele fizer na terceira, ele vai levar uma. Tá jogando contra a estatística, né? Exato. Aí ele vai, na hora que ele decidir fazer, vai ser a hora que já foi, já passou a oportunidade, aí já ficou para trás. E é bem isso. É muito. Os dois têm que se ajudar. Vamos nesse assunto ainda dar uma explanada, porque eu não deixo uma operação pesar o meu psicológico. Pelo seguinte, se eu ver que vai me dar uma dor e eu vou ficar... aquilo pode me magoar, lógico que pode me afetar uma perda num dia, pode me afetar, ou até mesmo, antes de eu atingir meu limite de loss, então na hora que eu vejo que eu estou desconfortável, eu já zero, falo, eu vou entrar aqui, mas eu estou entrando porque esse determinado agente fez isso, se ele parar de fazer, eu tô fora. Então, quando para de fazer, quando desconfigura, eu zero na hora, eu zero, por quê? É por causa do dinheiro? Não, porque eu sei que se eu ficar pendurado, eu ficar mal posicionado, aquilo vai me afetar e vai me atrapalhar fazer outra operação. Então, a técnica, ela está salvando o meu psicológico, entendeu? Ela está aliviando o meu psicológico. E eu acho que isso tem que andar junto.
tem que andar junto. Então eu colocaria 50-50 O que nisso. para você, no seu processo de evolução, falando dessa parte de aspectos mentais, psicológicos, o que para você foi mais difícil de desenvolver? Disciplina, controle da ansiedade, medo de perder? O que para você foi mais difícil superar? A questão da ansiedade. Ansiedade é a coisa que até hoje não só no mercado, mas eu sou ansioso em âmbito geral na minha vida. Então, isso é uma coisa que eu trabalho em cima disso aí. Então, às vezes, principiante, não é para comprar aí, eu comprava. Não aguentava esperar o momento certo. Exato. Então, a ansiedade, ela sem dúvida, porque a disciplina, eu tinha que ter, né? Eu não tinha opção de não ter disciplina. Era eu ser indisciplinado e eu acabar com a vida da minha família. E qual que seria para você 3 fatores primordiais para vencer nesse mercado e um conselho para quem está começando? 3 fatores. Primeiro, comprometimento, porque eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter um comprometimento. Segundo fator é um planejamento. A pessoa tem que ter um planejamento. Não é tipo, eu não estou satisfeito no meu serviço e eu quero virar trader. Eu acho que isso é um start, uma ideia. É uma ideia para se começar. Mas não pro no meu acerto dá X R$1.000, não. Isso eu não concordo. Eu acho que a pessoa tem que se planejar, entender o que é primeiro, planejou, fez ali, falou, eu tenho tanto de abonância, eu consigo viver tanto tempo com isso aqui e vou fazer. Ponto. Segundo. Terceiro, e mais importante que talvez não, que é certeza, que é o que me fez estar aqui até hoje no mercado, o que não é muito tempo, igual eu sempre digo, é a alavancagem. São essas 3 coisas. Mas a alavancagem no sentido de cautela. Exato, cautela com a alavancagem. Porque a alavancagem, ela é uma coisa muito boa, que as pessoas não sabem usar. Então, nós temos que ter prudência para usar a alavancagem. Saber utilizar a nosso favor. Não é ter uma conta de R$1.000 e abrir 10 lotes. Isso não é usar ao nosso favor. Entendeu? Então, a gente tem que ser inteligente. Quem está começando tem que ser inteligente. E ver que com R$1.000 você pode abrir um contrato de mini e fazer uma boa experiência. Ganhar dinheiro? Você não vai. Mas você vai ter a oportunidade de aprender uma boa profissão se você tiver um planejamento, se você tiver um comprometimento e se você não abusar da alavancagem. Entendeu? Aí eu acho que esses 3 fatores vão ajudar. O conselho para quem está começando? O conselho? Escolha um bom mentor ou bons mentores, como é o meu caso. Pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas que são responsáveis e não se ligue tanto à técnica. A técnica você faz aquela que te agrada, é irrelevante. Eu uso fluxo, mas eu tenho amigos que vivem com gráfico e no final das contas o que eu vejo, o que resume tudo é o comportamento. É o comportamento. Não interessa se ele está olhando o gráfico ou se ele está olhando um monte de número, igual eu faço. É comportamento. Simples assim. Comportamento. Então, faça isso. Escolha boas pessoas. Não fique pulando de galho em galho. A técnica do fulano, o setup do ciclano. O mercado é caótico. Vai funcionar. 1 mês, 2 meses, mas e aí? Aí você vai procurar outro fulano?
não vai se encontrar dentro do mercado. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Isso é fundamental. Show! Escutem bem esse conselho. Léo, segue o fluxo. Opa, Mercado financeiro para mim é? Profissão. Swing trade significa? Calor. Day trade é? Calor também. O plano de trade? Plano de trade. É tudo. Se eu tomo stop? Continuo. Se eu bato a meta do dia? Continuo. Disciplina para mim é? Necessário. Consistência significa? Uma bola de cristal. Um livro? Princípios, Ray Dalio. Um filme? Olha, eu assisto tanto filme. Vamos lá, O primeiro que vem na mente. Gladiador. Oba! Meu ídolo. Minha mãe. Final de semana perfeito é? Com a minha esposa e meus filhos. Um defeito. Putz, zangado. Uma qualidade. Sou amoroso. O que melhor te define? Amigo. Muito, muito, gente. E um desafio? Qual que é seu desafio desse momento? Meu desafio? Eu acho que a profissão em si, ela é um desafio. E eu acho que é isso que me motiva. Porque eu sou um cara que eu preciso de estar fazendo alguma coisa que me consuma muito. Então, o mercado, ele é. E eu acho que a profissão. O desafio seria essa profissão. Ela é. Ela é. Então, sobre todos os aspectos, a profissão. E qual que é o legado que você quer deixar para as outras pessoas, para as pessoas que você ama? Que apesar de que a gente trabalha numa profissão, que a gente faz uma coisa que está muito ligada a dinheiro, e eu acho que não tem nada errado gostar de dinheiro. O que eu sempre prego lá em casa é que a gente não precisa de tanto dinheiro para se ter as coisas, entendeu? Para ter um momento bom, para ter um momento único com alguém. Às vezes é bobeira, é ilusão a gente querer um mundo de dinheiro, sendo que às vezes o que você vai precisar é só uma mesa dessa, uma pessoa agradável, uma esposa, a minha mãe, meus filhos, e um vinho, uma boa massa. Esse vinho aí? Entendeu? É isso, que não necessita muito. Entendeu? É isso. Para todo mundo fica o conselho. Show, gente. Léo, muito obrigada, querido, por você ter concedido o seu tempo, tá falando aqui com a gente essas palavras, todos esses conselhos, dividindo a sua experiência. Te agradeço bastante. Não sei se eu posso, se eu não puder, depois eu edito essa entrevista. Mas aqui na descrição vai estar os contatos do Léo, da WeCap, que é o escritório do pessoal em Goiânia. Vocês não sabem, é isso que eu não sei se eu posso dizer ou não, mas eu vou falar. Os meninos dão mentoria individual, também um trabalho super legal, passam a leitura deles de mercado, a vivência, os ensinamentos. Então, se eu puder, eu vou deixar aqui na descrição e quem quiser, entre em contato com eles, quem tiver interesse. Se não puder, essa parte do vídeo nunca existirá. Léo, posso? Posso ou não posso? Pode. Posso, então ele permitiu. Léo, sua palavra final pro pessoal. Pessoal, então, fica assim, o conselho que eu passei é esse aí, não fica pulando de galho em galho. A técnica, ela é importante? mas no final o que conta é a postura. É a postura que vai fazer toda a diferença. Eu prefiro o fluxo, mas igual eu falei, tem gente que analisa gráfico e ganha dinheiro. Então, não tem problema se é um ou se é outro. Usa os dois se te agradar, mas não fica pulando de galho em galho. Técnica do ciclano, técnica do fulano, setup milagroso, não existe. Não existe. Concentra, foco, dedica. Não vai ter um setup mágico que vai pular essa parte do processo que é árduo e é doloroso.
Comprometimento. Comprometimento, sempre. Gente, pra mim, essa é a palavra que resume essa entrevista. Comprometimento. E vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo.